Eu argumento que nós também já perdemos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E estamos apenas usando a Ucrânia como um representante numa guerra por procuração. Porque tudo que o presidente Trump tentou fazer, acabar com a guerra em um dia, acabar com a guerra em 100 dias, e agora ele simplesmente escolheu um lado, como disse em junho, junto com o secretário Rubio. E agora isso não pode dar certo. Mas você não saberia disso ouvindo o apoio ao presidente Trump na mídia ocidental. Veja o que o senador McCormick disse. A maré está virando contra Vladimir Putin. Há mais de 4 anos, a Rússia trava uma guerra de agressão brutal e não provocada contra uma Ucrânia livre e soberana. Putin apostou que Kiev cairia em poucos dias. Apostou que o Ocidente se dividiria em resposta. E quando isso não funcionou, apostou que a Ucrânia desmoronaria em alguns meses. E ele errou em todos os pontos. Hoje, ele se encontra em um momento de fraqueza. O presidente Trump prometeu paz por meio da força e sua estratégia está funcionando. Aí está de novo essa ideia de paz pela força. E está funcionando. Você concorda? Eu acho que não é Putin quem está errado em todos os pontos. É o senador que está errado em todos os pontos. Todos os comentários que ele fez, sabe, não se tratou, por assim dizer, de uma invasão não provocada e ilegal da Ucrânia. Isso é apenas uma narrativa despojada de contexto. Ela não volta ao que estava acontecendo antes do Maidan. Não volta à incorporação pelos Estados Unidos da Organização Galen no fim da Segunda Guerra Mundial e a como isso afetou o pensamento americano sobre a Rússia. Ela remove todo o contexto e apresenta isso simplesmente como uma afirmação categórica. E então eles têm essa afirmação categórica. Qualquer pessoa que discorde dela deve estar errada. Mas isso, de certa forma, ao descontextualizar tudo e reduzir a questão a essas simplificações bastante absurdas, provoca, causa e nos aproxima de um perigo muito maior. Porque do jeito que as coisas estão indo, em breve haverá uma escalada da Rússia contra um aliado próximo dos Estados Unidos, contra a Europa. E acredito que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque os europeus insistem nisso. Eles foram incentivados e têm o apoio dos Estados Unidos para desenvolver, construir e projetar mísseis de cruzeiro e drones de alcance cada vez maior, para atacar mais profundamente dentro da Rússia e atacar coisas que não têm absolutamente nenhuma relação com o esforço de guerra. Esses ataques aos depósitos da Wildberries. A Wildberries é como a Amazon. O que você diria se a Rússia começasse a atacar depósitos da Amazon? Você diria, que diabos é tudo isso? E essa é uma pergunta que precisa ser feita. Então, qual é o objetivo dessa guerra para a América, que eles dizem que vão vencer? Bem, nós sabemos, porque é o mesmo objetivo que existe há quase 200 anos. Desmembrar a Rússia, dividi-la em suas partes constituintes separadas e roubar seus recursos. Já vimos isso acontecer 3 vezes, em guerras travadas contra a Rússia. A Guerra Alemã também era uma guerra por império, para expandir seu império. A Alemanha invejava a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tinha a Índia e todos os recursos do Oriente que ela saqueou e usou para enriquecer. E então a Grã-Bretanha começou a se preparar para uma guerra contra a Rússia. E depois, mesmo durante a guerra, quer dizer, sabe, é preciso pensar no que os russos sentem em relação a isso. Porque mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia era aliada e lutava contra os alemães, em certo momento, a Grã-Bretanha deveria apoiar a Rússia, prestar assistência à Rússia que estava sitiada em Leningrado naquela época. E o que aconteceu? Bem, Churchill cochichou para Roosevelt e disse, olha, sabe, talvez os reabastecimentos para lá devessem ser adiados, porque não seria melhor que eles simplesmente matassem mais uns aos outros durante esse tempo? Isn't it better that they just kill more of each other during this time? Isn't that better? Isso não é melhor?
E então, mais uma vez, depois da guerra, Churchill e Roosevelt assinaram esse acordo para mandar todo mundo de volta para Stalin. Unidades inteiras de cossacos foram mandadas de volta para serem, colocadas em fila e executadas. Mandaram milhões de volta. Recusaram-se a permitir que ficassem em qualquer lugar e chegaram a esse acordo para mandá-los de volta para que fossem julgados e depois executados por sua traição à União Soviética. Quer dizer, houve coisas desesperadoras. Você acha que a Rússia não conhece nada dessa história? Ela não sabe disso? Ela realmente acha que toda esta guerra começou? Does it really think that this whole war started suddenly on the date that Russia... De repente, na data em que a Rússia invadiu a Ucrânia, depois que Kiev aumentou os ataques ao Donbass em 17 vezes, o bombardeio de artilharia contra as áreas civis do Donbass, isso obviamente tinha a intenção de provocar a Rússia a realizar esse ataque, para tentar transformá-lo num conflito da OTAN inteira contra a Rússia. Mas os russos, quero dizer, eles conhecem a própria história. Ao contrário de nós, eles estudam história. Eles conhecem a própria história. E, então, é um conflito amargo, longo, com muitos ressentimentos, muita hostilidade envolvida. Mas alguém precisa se sentar para conversar. Na minha visão, o primeiro passo foi, na verdade, o primeiro passo que JFK deu antes de ser assassinado, quando começou a dizer que deveríamos reconhecer o quanto a Rússia perdeu lutando ao nosso lado na Segunda Guerra Mundial. Quantos homens eles perderam? 27 milhões. Quantas pessoas se perderam nisso? Deveríamos começar dizendo algo assim. E eu acho que é a mesma coisa. Tem de haver algum tipo de reconhecimento das realidades do que isso é. Não esse tipo de visão grosseira, infantil, de simplesmente reduzir tudo, sem contexto nenhum, a um mundo descontextualizado. A Rússia deu na cabeça do Putin que ele queria ser imperador de novo, então tomou parte da Ucrânia. Quero dizer, esse é o tipo de coisa que você não ouviria nem de uma criança de 7 anos escrevendo uma redação na escola. Então deixe-me perguntar, porque de novo, você está pintando um quadro muito claro de que não vamos vencer. A tarefa é simplesmente militarmente inalcançável, e ainda assim, continuamos tentando, econômica e militarmente, mas isso vai fracassar. Como é esse fracasso? E especialmente, você não pode nem desvincular isso da derrota que está por vir no Oriente Médio. O que isso vai fazer com a OTAN, se seja qual for a forma como isso se resolva, seja a Rússia tomando até mesmo Kiev em algum momento no futuro, ou seja lá o que for, o que isso faz com a OTAN? Como ela sai desta guerra? Bem, eu acho que ela não sai desta guerra. Acho que já está se fragmentando e vai se fragmentar ainda mais. Ela só se mantém unida porque, é isso que Bruxelas e a OTAN querem, de certa forma. Quero dizer, de onde veio esta guerra na Ucrânia, na perspectiva da OTAN? Foi, depois da guerra ao terror e de tudo mais, qual era o propósito da OTAN na era moderna? Qual era o propósito? O que ela faria? Não ia combater o terrorismo para sempre, e não fez um bom trabalho nisso. Mas o que ela faria? Ucrânia, sim, Rússia, é onde estamos. Ukraine, yes, Russia. That's where we are. And of course, under the Treaty of Lisbon. E é claro, pelo Tratado de Lisboa, a União Europeia é obrigada a seguir a linha da OTAN. Ela não tem liberdade de escolha, a não ser dentro do que está nos tratados. Não se esqueçam, eu trabalhei para o secretário-geral da OTAN, que na época era o alto representante da União Europeia. E ele me disse muito claramente, a política europeia tem de seguir a política da OTAN. Agora, algumas pessoas nos Estados Unidos acham que isso foi algo bom para a Europa. E talvez tenha sido, talvez. Quero dizer, eu sei que algumas pessoas dizem, isso impediu que os europeus ficassem lutando uns contra os outros o tempo todo. E talvez haja alguma verdade nisso. Mas o que isso também fez foi matar a política na Europa. Isso sufocou a política de verdade, porque tudo tinha de ser reduzido ao centrismo. Tinha de ser reduzido, Temos o cordão sanitário, ou seja,
Você não tem permissão para se aliar à extrema-direita, nem para falar com ela. Agora, isso também vale para a extrema-esquerda. Dizem que você não pode falar com ninguém além do centro, e o centro tem de seguir a OTAN. E à medida que o cenário na Europa, à medida que as pessoas começam a explodir por causa das contradições na economia, porque não conseguem viver com o que recebem, enquanto as elites vão flutuando na farra da OTAN, em novas conferências e mais dinheiro para mais prédios, para 90% da população isso não chega. E como você não pode protestar e não pode votar contra isso, o que faz? Fica cada vez mais irritado com as elites e cada vez mais irritado com a OTAN. E todos vocês vão dizer, tem que se livrar da OTAN. Fora, OTAN. Não queremos isso. Esse será o clima nas ruas, eu prevejo, na Europa, a consequência desta guerra. Eu não poderia concordar mais com você. Quer dizer, a lógica que você apresenta é irrefutável. Estamos vendo as tendências caminharem nessa direção agora mesmo. Eu queria que tivéssemos mais tempo para seguir por esse caminho. Espero receber você de volta na próxima vez e convido as pessoas a irem ao Conflicts Forum para verem mais conteúdos do Alastair Crooke aqui, porque, cara, a gente nunca se cansa disso. As conclusões aqui são bastante sóbrias. Mas, de novo, as pessoas precisam saber a verdade e não dar ouvidos a esse absurdo que continuam ouvindo na mídia tradicional, como acabamos de mostrar há um instante. E embora aquilo tenha vindo do plenário do Senado, agora nós sabemos a verdade. E agradecemos muito por você trazê-la. Muito obrigado. Tá bem. Obrigado, Dr. Lidara Fallon. E a propósito, vamos ter Glenn Deasing de volta aqui em cerca de 1 minuto e meio. Então, procurem esse link no nosso canal e vemos vocês lá com Glenn daqui a poucos minutos. E à 1 da tarde, teremos o embaixador Chas Freeman de volta. É sempre um prazer ouvi-lo também. Vejo vocês então no Daniel Davis Deep Dive.